Vamos retomar agora com o debate. O João Belucci vai falar sobre esse encontro do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, com o presidente do Irã. O Putin não está morto, não. Então, quem está achando que ele está morto está enganado. Trava-se uma guerra com mais de 500 mil mortos na Ucrânia. Já não é uma guerra mais entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos e seus países satélites, França, Inglaterra e Alemanha. E agora esse encontro pode sim traduzir em algum risco, não se sabe qual. Belucci, qual é o risco ou se também não é assim que vai ter possibilidade de uma guerra por procuração envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos e Rússia? Acho que o risco seria a Rússia convocar os seus parceiros do BRICS para apoiar, né? Tudo bem que o BRICS é um grupo mais financeiro e tal, de alguns objetivos em comum, mas você vê que nesse caso específico o Brasil vai ficando com a bola cada vez mais dividida, né? A Rússia, se ela resolver convocar, fala China, Brasil, vem, dá uma força aqui pra gente. Irã, que agora estava entrando, então fica muito complicado, mas eu acho que o ponto é esse que o Capês falou, a guerra por procuração. Seria muito difícil a Rússia se envolver num segundo conflito, já está passando maus bocados lá na outra guerra que se envolveu, e o povo, caramba, me fugiu o nome do país agora, que é a Ucrânia. E o povo ucraniano vem bravamente se defendendo, tanto que a guerra não acabou, e naturalmente a gente vê também a indústria da guerra, por isso que a Rússia planejou X meses de guerra, mas ela se desenvolveu muito mais tempo, e isso acaba também, a guerra sendo uma das maiores indústrias do mundo, acaba ficando interessante para a Rússia que a guerra dure de alguma forma, para os Estados Unidos, que manda muito dinheiro para lá, para a Ucrânia, e a gente sabe que quando tem um conflito, os mecanismos de controle do dinheiro ficam muito dificultosos, então o dinheiro chega direto lá mesmo, então sabe-se Deus para onde está indo esse dinheiro, é muito perigoso esse encontro entre esses dois, coisa boa não tende a sair. Nível de corrupção altíssimo nessa remessa de valores para a Ucrânia. Agora, meu querido professor Acácio Miranda, o BRICS não é um bloco militar, como a OTAN. O BRICS não tem nem mesmo uma coesão como a União Europeia. Mas são países que estão se organizando, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Já entrando agora a Argentina, já entrando a Arábia Saudita, o Irã quer entrar. Pode-se construir um bloco diplomático de resistência e um bloco econômico de resistência ao eixo da Europa Ocidental e dos Estados Unidos? E até que ponto, embora não se envolvam diretamente, podem dar sustentação de apoio político e apoio diplomático às ações que ocorrem no Oriente Médio contra Israel, Estados Unidos e seus aliados? Capês, o seu recorte é extremamente inteligente sob o ponto de vista geopolítico, porque ele nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o Brasil, no final das contas, tem neste momento um alinhamento muito mais próximo àquele bloco capitaneado pela Rússia e pela China do que o bloco capitaneado pelos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. Em segundo lugar, até pegando um gancho pelas ponderações do Belucci, essa guerra Israel-Irã, Israel-Hamas, Israel-Hezbollah é interessante para a Rússia por duas razões. Quando nós falamos sobre a guerra atual, nós esquecemos da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Isso permite com que a Rússia atue de forma mais contundente, que a resistência da Ucrânia seja enfraquecida, porque boa parte dos materiais que eram encaminhados para a Ucrânia, os recursos que eram encaminhados para a Ucrânia, serão encaminhados para Israel, e também porque quando a mídia, quando as pessoas deixam de olhar pela Ucrânia, a Rússia pode cometer mais atrocidades sem que ela seja cobrada por isso. Então, acho sim que o Irã, que é um parceiro de primeira hora do Hamas e do Hezbollah, esteja sendo insuflado, para falarmos o mínimo, pela Rússia, dados esses interesses aos quais fiz menção. Cristiano Vilela, o estrategista Joel Rosenberg diz que existe possibilidade de Israel, aproveitando esse embalo do envolvimento do Irã com o Hezbollah e com o Hamas, buscar um motivo, não é um pretexto, é um motivo, para fazer um ataque às instalações nucleares do Irã, e que Benjamin Netanyahu procuraria entrar em contato com Joe Biden e obter apoio. Neste caso,
a Rússia teria um envolvimento mais efetivo. E talvez isso esteja sendo discutido nesse momento, nós não temos certeza. Mas o Sergei Lavrov não ia até lá apenas para tomar um chá. Aliás, o chá que desde 79 foi expulso do Irã. Exatamente. Olha, ô Capês, eu vejo que não interessa para Israel colocar tantas peças nesse tabuleiro. Para Israel, o foco deve ser estritamente o Hamas, deve ser estritamente os grupos com os quais mantém o conflito direto, porque se a gente começar a trazer muitos atores para esse jogo, realmente a gente não vai conseguir chegar num final que seja interessante, especialmente para Israel, especialmente para o povo de Israel. Então eu vejo que essa medida pode atender interesses americanos, pode atender interesses russos, mas ela não atende o interesse de Israel. Lembrando que não foi o chá de erva cidreira que saiu do Irã em 79, foi o chá Reza Pahlavi, expulso pela Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, que inclusive manteve sob mais de um ano funcionários da Embaixada Americana sequestrados. Renato Batista, nosso tempo está acabando. Você acha que o tempo para uma guerra maior também está chegando? Belíssima pergunta, Capês. Olha, uma coisa sobre essa reunião do ministro russo com o presidente iraniano é de que eles já estavam num contato muito mais próximo nos últimos tempos, dada as sanções que Israel e que Irã sofrem de outros países, e eles já negociavam uma possibilidade de escapar dessa rota, de ter uma rota comercial mais forte entre os dois países, melhorar suas relações bilaterais para tentar fugir das sanções que ambos os países enfrentam. Agora, do ponto de vista geopolítico, é normal essa movimentação russa junto com o Irã, uma vez que os Estados Unidos também já enviou porta-aviões, etc., como a gente já comentou aqui ao longo do programa. Então, é normal no mundo que nós vivemos hoje que a Rússia faça esse movimento de aproximação com o Irã nesse momento. Meu querido João Bellucci, primo da bela atriz ítalo-americana Mônica Bellucci. Meu querido, você tem 20 segundos para dizer, você acha que pode sair para uma guerra maior ou no momento não há risco? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que vai ficar, na verdade, a indústria da guerra ganhando dinheiro e as guerras vão continuar. Mas no maior, acho que não. Mas é um palpite, né? Lógico.